Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. É, Dê o seu like, seu dislike se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal, comentem. E vamos ao texto. Por que Jeová é o resgatador? Resgatador vem de resgate, pessoal. Vocês devem saber disso, né? Então, ó homem de Israel, eu ajudarei vocês. Isso Deus Hebreu falando. Olha lá, diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Ou seja, o Deus Hebreu, ele se via como o resgatador, como o resgatador e o santo de Israel. Israel é o povo, né? Isaías capítulo 41, 14. Nós vamos ver, no decorrer da leitura do texto, por que o Deus hebreu se via como esse resgatador. E os cristãos, ou os crentes em geral, bobos e tolos, imaginam que há algo especial nesse Deus hebreu ser resgatador. Eles não leem a passagem, mas não entendem, tá? Como já disse muitas das vezes, os cristãos, quando leem a Bíblia, eles leem a lei como que estivesse lendo um roteiro preparado, tá entendendo? Eles esquecem as passagens, não meditam nas passagens, não refletem e não analisam o contexto das passagens. Muitas vezes vocês vão ver um crente contestando um ateu, dizendo, você pegou uma passagem, um texto isolado, você não fala do contexto, mas ele não sabe nem o que é contexto. Ele ouve alguém falando, um desses pastores aí famosos, falastrão, né? De contexto, né? Aí esses leigozinhos que lê a Bíblia ali e acolá, uma passagem ou outra, aí fica propagando isso nas redes sociais. Você não analisa o contexto. Texto sem contexto é pretexto. Essa bobagem, sabe? Mas ele mesmo não sabe o que é contexto. Se você chegar e perguntar o que é o contexto, me mostra aí qual é o contexto correto. Eles ficam caladinhos. Diversas vezes, os que me indagaram nesse sentido, quando eu questionei o que é o contexto, me mostra aí o contexto em que essa passagem deveria ser aplicada e deveria ser entendida. Me mostra aí como é. Não falam nada. Sai de, pega o rabinho, bota entre as pernas e desaparece. Não sabe nem o que é contexto. É só puro charme. Bom, assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Perceberam? Diversas vezes o profeta Isaías diz que o Deus hebreu se retrata como sendo o resgatador de Israel. Mas por que ele fala aqui de ser resgatador? O que é um resgate, né? Bom, costumeiramente nós ouvimos a ideia de resgate na televisão, né? Quando alguém está nas mãos de um outro alguém sob ameaça. Aí o que acontece? A polícia é chamada, tal, para tentar negociar com essa pessoa que tem uma outra pessoa em seu poder e sob ameaça de trocar, né, de trocar ou de se render, né, a pessoa por uma outra, né, ou mesmo se render, ou no caso sequestro, por exemplo, né, o sequestrador, ele pede um resgate em troca da vida daquela pessoa, uma quantia em dinheiro. Então são nessas situações que nós ouvimos em nossos dias a ideia de resgate ou de resgatador, tá entendendo? E é nessa mesma ideia, e é essa mesma ideia que nós vamos encontrar no texto bíblico, pessoal. Quando esse Deus assassino, cruel, se coloca como resgatador. Vamos às passagens. É em Isaías que Jeová aparece com esse título. Já parou para entender o significado e o porquê de Jeová ser chamado dessa forma por Isaías? Não. Isaías proclama mensagem de libertação a um povo que estava para ser escravizado, ou já estava escravizado pelos babilônios. Os hebreus seriam levados como cativos às terras dos babilônios, pessoal. O povo de Jeová seria separado de sua amada terra,
que eles chamavam de Terra Santa, a terra que pertencia aos cananeus, e diziam que os cananeus eram malditos e a terra era maldita ou era suja por causa dos cananeus. Mas quando eles tomam conta, diz que a terra é santa. Veja, é uma palhaçada esse livro. O povo de Jeová seria separado de sua amada terra, que fora dada como herança perpétua aos seus primeiros descendentes e conduzidos a uma terra estranha. O povo de Jeová, né? Seria separado de sua amada terra, que fora dada como herança aos seus primeiros descendentes, né? E conduzido a uma terra estranha. O povo seria conduzido a uma terra estranha. E nesse caso era a Babilônia, certo? Porque lá no livro de Deuteronômio, né, fala, né, que o Deus hebreu lógico que nós sabemos que é tudo mentira, né, tudo invenção, que essas coisas foram colocadas posteriormente, mas o Deus hebreu lá no livro de Deuteronômio 28, 26, 28, 30, ele fala uma série de miséria que acontecia com os hebreus, e ele mesmo ia fazer com que acontecesse com os hebreus, caso eles deixassem de o adorar. Então, uma dessas pragas, dessas misérias que ia sobrevirem aos hebreus, era justamente eles serem escravizados e serem levados para terras estranhas ou estrangeiras. Eles chamam de terras dos incircuncisos, dos imundos, dos nojentos, dos cebosos, tá entendendo? Então, a ida desses hebreus para o cativeiro lá em Babilônia, eles acreditavam que teria sido um cumprimento dessas falas de Javé lá no livro de Deuteronômio 26, 26, 28 e 30. Quando o Deus hebreu diz que estava pondo o céu e a terra como testemunha contra os hebreus, que eles tinham de escolher a vida para continuar vivos, escolher a vida era adorar Javé, tá entendendo? E a morte e a maldição é deixar de adorá-lo. Mas a maldição e a morte ia ser produzida por esse Deus. Né? Não era diabo nem outro ser que ia criar essas condições malévolas contra os hebreus. Não, era o próprio Deus hebreu. Ele diz lá: eu o farei. Eu o farei. Esse Deus é um assassino, um criminoso. Tá entendendo? É nesse cenário que Isaías, o escritor, menciona a palavra resgatador, pessoal. Nesse ambiente de guerra, né, em que pessoas são escravizadas, e que Isaías diz que o Deus hebreu é o resgatador de Israel. Agora, assim diz Jeová, seu Criador. Ó Jacó. A ideia aqui, Jacó, não se refere a esse patriarca, certo? Mas sim, o termo aqui, ó Jacó, representa o povo. O povo de Jacó, que nada mais era que os hebreus, certo? Por que Jacó? Porque Jacó é o que dá supostamente a origem às 12 tribos de Israel. E são as 12 tribos que formam o povo de Israel, certo? Então, o termo aqui, ó Jacó, representa esse povo. Aquele que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o resgatei. Deus hebreu dizendo que não era para esse povo, os hebreus, terem medo, porque Javé já os havia resgatado, já os havia libertado, já havia pago o preço da libertação desses hebreus. E os hebreus estavam escravizados, pessoal, ou seriam escravizados, né? Então esse Deus ia ser o resgatador deles nesse sentido. Tá entendendo? Comumente ouvimos essas palavras quando assistimos, como falei inicialmente, né? Quando assistimos a TV e é dito que determinado bandido pediu um resgate em troca da libertação de alguém que se encontra presa no cativeiro. O bandido, para libertar aquele que se encontra preso, exige uma quantia em dinheiro, né? O bandido também pode pedir uma outra pessoa em troca daquela que ele tem como refém, refém, o cativo.
É dessa forma que o escritor intitula Jeová como resgatador. Entendeu? Entendeu, pessoal? Os hebreus eram as pessoas que estavam presas, ou seja, estavam cativas, estavam no cativeiro. Assim, Isaías retrata seu Deus, Jeová, como sendo o resgatador de Israel, seu povo. Mas como Jeová resgataria os hebreus escravizados ou em cativeiro pelos babilônios? Como é que ele ia fazer isso, né? Vocês viram que para alguém libertar um outro nessa condição, necessário era que alguém ou alguma coisa fosse dado em troca, não é mesmo? Alguém que nessa condição, né, de envolvendo resgate, era uma troca, acontecia uma troca. Jeová jamais daria outras pessoas para se tornarem cativas ou escravas em lugar de seu povo, não é mesmo, pessoal? Vocês viram, né? Como é que se dava a libertação de um cativo, né? Retratei aqui, né? De alguém que está num cativeiro, preso por um bandido, né? Ou paga-se uma quantia elevada em dinheiro, normalmente, ou às vezes o bandido pede em troca uma outra pessoa para substituir aquela. Vai depender da situação. Então, já que o Deus hebreu é o resgatador, então nós teremos de analisar: será que Jeová pegaria outras pessoas e ia dar essas pessoas em lugar dos hebreus para libertar os hebreus? O que vocês acham? Será que ele ia fazer isso? Já que Isaías disse que ele era o resgatador, né, de Israel. Jeová é um Deus justo, reto e perfeito. É inadmissível pensarmos que ele se comportaria de forma tão vil, né? Pegar outras pessoas, colocar elas no cativeiro no lugar dos hebreus e tirar os hebreus daquele lugar, né? Seria injusto, né? Se é aquela história, você não pode desejar o mal para os outros nem para si, né? Ou como Jesus disse, né? Aquilo que desejais que os homens vos façam, fazei o mesmo a eles. Ou seja, ninguém vai querer fazer o mal para si mesmo, entenderam? Infelizmente, o cristão ou o crente não conhece sua Bíblia e pensaria assim, achar que Yahvé não ia fazer isso. Mas a Bíblia mostra que ele fez. Nessa mentirada, né? Lógico, né? Veja, pessoal, o que é que esse Deus canalha fez? Segundo a Bíblia, né? Jeová diz que para salvar os hebreus do cativeiro babilônico, daria as vidas de outras pessoas em troca das dos hebreus. Veja que Deus. É ele que diz lá na sua palavra, fajuta, que foi ele que pegou, fez com que os hebreus fossem para o cativeiro. Tá entendendo? Agora a Bíblia vem e diz que ele, agora, para libertar os hebreus, ia dar vidas de outras pessoas em troca dos hebreus, é. Aí por isso que o idiota do escritor, o Isaías, diz que Javé era o resgatador de Israel. Vejam, pois eu sou Jeová, seu Deus, o Santo de Israel, belíssimo Santo, seu Salvador. Eu dei o Egito como seu resgate. O que é que ele disse aí? Eu dei o Egito como seu resgate. A Etiópia e Seba em troca de você, Israel. Pois você se tornou precioso aos meus olhos, ó Israel. Você foi honrado e eu amo, ó Israel. Por isso, Israel, darei pessoas, veja, por isso, Israel, darei pessoas em seu lugar e nações em troca da sua vida. Isaías 43, 3, 4. Entenderam, pessoal? Qual é a sacanagem desse texto? Dizer que esse Deus canalha é um resgatador? Ele diz que ia dar em troca das vidas dos hebreus que estavam em cativeiro, as vidas de pessoas do Egito, da Etiópia, de Seba, em troca. Veja, pois você se tornou precioso aos meus olhos, Israel. Você foi honrado e eu o amo. Quer dizer, ele ama esse povo, né? E os demais ele odeia. Veja,
ia trocar. É lógico que ele não trocou porcaria nenhuma, né? Porque na realidade aqui foi que os babilônios conquistou todo mundo aí, né? Aliás, desculpa, aí no caso aqui é Ciro, né? Ciro vai chegar aqui conquistar todo mundo, liberta os escravos que estão lá em Babilônia, inclusive os hebreus. Aí esse Deus idiota, ou o escritor, né, entende como sendo uma ação desse Deus que estava resgatando Israel, tá entendendo? E dando em troca de Israel outras vidas, né? Outras pessoas. E sempre em guerra, né? Alguém é libertado, alguém é escravizado, né? E sabem disso, né? Naquela época era assim. Era uma libertação entre aspas, né? Porque sempre todo mundo ficava escravo, né? E ia ficar sempre devendo a cabeça àquele novo governante. Pois, mas eu quero que vocês entendam a essência do texto, a ideia central do texto. A ideia de se falar que Javé é resgatador é nesse sentido, pessoal. No mesmo que nós conhecemos de resgate aqui. Senhor Deus, bandido, criminoso, estava dizendo que ia deixar com que outras pessoas fossem mortas no lugar dos hebreus, em benefício dos hebreus. Por quê? Por quê? Porque ele o amava. Porque ele amava os hebreus. E odiava os outros povos, né? E ele odeia os outros povos, que ele chamaria de incircunciso. Quer dizer, olha lá. E nações em troca da sua vida. Ia dar nações em troca da vida dos hebreus que estavam em cativeiro. Que belíssimo Deus vocês adoram, hein, cristãos? Um Deus canalha. Assim, Jeová afirma que transformaria outros em escravos ou cativos em troca da libertação dos hebreus. Quer dizer, isso que não é para os hebreus ficar escravos, mas os outros para ser escravos, se transformar em escravos, só para dar liberdade aos hebreus. Que coisa mais linda! E libertará o meu povo exilado. Olha ele falando, Deus hebreu. E libertará o meu povo exilado. Estavam em exílio, né? Estavam afastados de suas terras, né? Sem receber pagamento. Ó. E libertará o meu povo exilado sem receber pagamento nem suborno, diz Jeová dos exércitos. Isso aqui ele se referindo, ele diz a passagem que ele se referindo a Ciro. Diz que Ciro ia libertar os hebreus sem pedir dinheiro, sem pedir pagamento em troca, nem suborno. Que era normal, né? Naquela época, né? Às vezes fazer esse tipo de coisa, né? Então o Deus hebreu disse que ele não ia fazer isso não. Não ia pedir nada em troca para libertar os hebreus. Mas ele mesmo se entregou, né? O mentiroso, né? Disse que ia dar vidas de nações em troca da libertação dos hebreus. Como é que não ia, ser, não ia haver pagamento e nem suborno? Tá entendendo, pessoal? Deus mentiroso, ou quem faz às vezes esse Deus, mentiroso sem pé e sem cabeça. Aliás, é um mentiroso de carteirinha. Assim diz Jeová dos exércitos. Veja o que continua. Hein? Veja a continuação dessa passagem. Assim diz Jeová. O lucro do Egito, o lucro do Egito, a mercadoria da Etiópia e os sabeus, que é, tá lembrado que ele falou lá das cidades, aí? Ele ia dar em troca? Olha, cidades aí. Egito, Etiópia e Seba. O que é que ele diz aí? A respeito das cidades ainda. O lucro do Egito, mercadoria da Etiópia e os sabeus, que é os habitantes de Seba, tá lembrado lá? Acabei de repetir novamente. E os habitantes de Seba, ou os sabeus, homens altos, falando que eles eram homens altos, virão a você e se tornarão seus. Entenderam? O lucro do Egito, a mercadoria da Etiópia e os sabeus, homens altos, virão a você, Israel, e se tornarão seus. O que é alguém se tornar de Israel? Se tornar seu. O que ele queria dizer? É que esses povos agora iam ser escravos de Israel. Veja o que é que ele diz aí. Para você não dizer que eu estou inventando. Aí. Eles andarão acorrentados atrás de você. Quem é que anda acorrentado atrás de outro? Escravos. Tá entendendo, pessoal? Que Deus canalha. Que Deus canalha é esse que essas pessoas adoram? O lucro do Egito, a mercadoria da Etiópia e os sabeus, homens altos, virão a você e se tornarão seus.
eles andarão acorrentados atrás de você. Veja, que Deus. Aí vem uns, uns ignorantes, não sabe nem interpretar a primeira passagem do Gênesis, aquele primeiro versículo lá, Deus criou, e no princípio Deus criou os céus e a terra. Não sabe nem interpretar uma porcaria daquela, simples daquela. Achar que ali quando Deus hebreu falou lá para Abraão, e por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, tal. Aí faz a maior maluquice acredita que ali seja Jesus Cristo. Aí acho que Deus hebreu ia abençoar todas as nações. Abençoar o quê? Todas as passagens que você só vê se Deus pedindo tanto o povo dele como ele mesmo, pedindo a cabeça, o Deus hebreu pede a cabeça, matar os povos, diz que eles são inimigos dele. E os hebreus só amaldiçoando, só amaldiçoando. E abençoar que povos? Quais eram os povos que ele ia abençoar? Se já existia povos? Os cananeus já existiam, todos os cananeus já existiam na época de Abraão. E que povos era que ia surgir que ele ia abençoar? Vai te catar, cristão. Como podemos ver, quem faria as vezes de Jeová seria Ciro, falei para vocês, né? E libertaria os hebreus, e em seu lugar transformaria em escravos os outros povos mencionados, né? Que eram os egípcios, os etíopes e os sabeus da cidade de Seba. Crente, você vê justiça e honradez num Deus que prega a escravidão a outros em benefício de outro povo? Você vê justiça nisso? Você libertar um e escravizar outro? Só porque você tem preferência por aquela outra pessoa? Ou por aquele outro povo? Você vê justiça, equilíbrio e moral nisso, crente? É assim que Jeová é o Deus de todos os povos? Jeová, crente, é um Deus tribal. Ele ama e é o Deus de um só povo. E esse é Israel. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comente e até a próxima.